invista onde dá mais retorno: seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, e esse episódio é muito especial. Eu sou o velho Rodrigo Ferreira e estou aqui com a novinha Rebeca Maia. Obrigada pelo novinha, viu? Gostei. E ele que é meio termo, Marcelo Vitor. Eu sabia que você ia falar isso. Tá muito previsível. Bom, esse episódio é um episódio super especial, porque é um episódio onde a gente está comemorando 3 anos de Talentos para o Sucesso. Ei, muito bem, velhinhas. Mas não é um episódio apenas de comemoração, é um episódio que vai ser útil para você que começou a ouvir a gente depois do, sei lá, no segundo ano, no terceiro ano. Vai ser útil também para você relembrar, você que está com a gente desde o começo, relembrar tudo que a gente passou aqui juntos. E também vai ser útil para você indicar o Talentos para o Sucesso. Então, quando alguém pedir uma indicação, talvez esse seja um episódio legal, já que nós vamos fazer aqui um top 5, talvez 6, talvez 7, de melhores episódios desses 3 anos do Talentos para o Sucesso. E eu vou tirar a palavra do Rô hoje, gente, porque afinal de contas ele quem conduz e a gente respeita, e a gente ama, a gente adora ter o Rodrigo aqui conduzindo, né, essa entrevista, mas hoje quem vai fazer isso somos eu e a Beca, né, Beca? Boa. Vamos. Boa. É o nosso host preferido, mas hoje a gente vai tirar um pouquinho dele pra gente fazer um episódio diferente. Então fica com a gente Boa. aí pra ver esse episódio. Muito bom. E a gente queria começar perguntando para o Rodrigo de onde nasceu esse projeto Talentos para o Sucesso, como isso bateu na porta do teu coração. E essa pergunta, ela é muito pertinente, não porque pode ser uma pergunta de início de qualquer entrevista, mas ela é pertinente porque, gente, o Rodrigo, ele é apaixonado por esse projeto. Sem brincadeira, não é, Beca? Muito. Apaixonado. Nossa, a gente respira aqui, a gente se apaixona junto. Não tem como. Muito. Não, como se apaixonar junto. Incrível. É É. incrível. A gente vai para uma conversa com o Rodrigo para gravar podcast, às vezes a gente nem grava, mas a gente ouve ele falar com tanto amor, com tanta paixão, e isso inspira a gente. Rô, por isso que a gente quer começar perguntando para você Legal. sobre isso. Esse episódio nasceu em Omaha, quando eu e Caleb nos conhecemos lá. E o objetivo era levar a mensagem que tocou a gente lá, profundamente, para o maior número possível de pessoas, né? Então, tem muito do meu significância de tocar o mundo com uma mensagem. E por que podcast? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu já tinha uma experiência prévia com podcast, sempre adorei, uma mídia que eu curto pra caramba. Sim. E segundo, porque tem um lance interessante do podcast, que é diferente de um vídeo no YouTube, por exemplo, ou de texto em um blog, que é a conexão que o ouvinte tem com a gente. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui várias e várias vezes responde perguntas que a gente faz, fala, pô, eu faço diferente, a pessoa conversa com a gente, a pessoa pensa o que eu diria se eu tivesse lá agora. Já ouvi isso, inclusive, de ouvintes, né? Pô, tal pergunta que você fez, eu fiquei pensando o que eu diria se eu tivesse lá gravando com vocês. Então, gera uma conexão muito grande, e aí tem muito do meu relacionamento, né? Meu quinto talento. Eu adoro sentir que eu sou próximo das pessoas, então nasceu dessa forma. Legal. E uma das coisas, Marcelo, e aí já entrando no nosso aquecimento para o top 5, né? Ainda não vou citar os meus top 5, mas uma das coisas que eu sempre tive como objetivo foi usar essa mídia, esse programa, para me conectar com pessoas que eu admiro. E aí eu quero rapidamente, porque não está dentro do meu top 5, não porque eu não ache bom, mas porque eu tenho que escolher, né? São 138 episódios para escolher 3 ou 4 aqui para a gente poder fazer top 5 no final das contas. É algo muito difícil. Então eu quero fazer 3 menções honrosas, tá? A primeira menção honrosa é o episódio 08, que foi onde participou o René de Paula, e o René foi o primeiro convidado
do podcast, assim, tirando o Raul, que veio gravar com a gente lá atrás, a Rosana, uma amiga minha, né, que eram amigos, são amigos, mas alguém, assim, que não era do meu círculo de amizade, que é alguém que eu sempre admirei e veio gravar, o primeiro foi o Renê. Então, um agradecimento pro Renê, um beijo pro Renê, tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio, e lá no episódio 8, faz 130 episódios que ele gravou com a gente. A segunda menção honrosa que eu quero dar é pro episódio 20, onde veio gravar o Juliano Righetto. O Juliano Righetto é um ator da Globo, autor de novelas, que pra gente às vezes parece uma coisa super inacessível, alguém que tá tão longe, que de repente passa pra gente uma imagem de que talvez não vá dar importância pra gente, talvez não vá se conectar com a gente de alguma forma, e não só aceitou gravar, como gravou 2 episódios já dentro desses 138, só não gravou mais porque eu não convidei, porque senão ele vem sempre que eu chamar, eu tenho certeza disso, porque virou um amigo da gente trocar o WhatsApp, a gente tá tentando marcar um café, não conseguimos ainda, mas é um amigo. E a terceira e última menção honrosa que eu quero fazer dentro dessa mesma linha aqui é pro episódio 039, eu não sei se eu falei o episódio do Righetto, 020, 039, onde nós gravamos sobre BBB e a cultura do cancelamento, onde veio o Luciano Pires. Luciano Pires é outro cara também, palestrante, famoso, é um cara também que tá na internet há muito tempo e que eu também sempre adorei o podcast dele e convidei também, ele veio, foi super agradável, um papo muito gostoso, um cara que tem uma cabeça super pra frente, então tá lançando um livro novo agora que chama Merdades e Ventiras. Merdades e Ventiras, vale a pena procurar aí, muito legal, são 3 menções honrosas aí, mas para trazer isso, Marcelo, que o objetivo era trazer gente, e pessoas vieram, então fiquei muito feliz com isso. Olha só que demais, né, Beca? O camarada usa os talentos até para fazer podcast. Rodrigo é inspiração, não é? Fala sério, Beca. Nossa, inspiração total. E assim, Rô, você é uma grande inspiração para nós nesse projeto e em outros projetos, né? E assim, lembrando, olhando para esses 3 anos, quantos convidados, quantos temas, né? Então, quantas discussões interessantes a gente colocou, quantas contribuições, você usou muito seu talento e significância aqui, né? Então, realmente, assim, a gente vê e olha aí não foram 3 dias, foram 3 anos, né? Então, quando a gente uau, né? Quando a gente olha aí 3 anos, a gente fala uau, né? 3 anos já é uma história. E eu queria te perguntar, assim, né? Nesses 3 anos, você que estava desde o início da fundação lá da criação, o que é que você percebeu nesses 3 anos, assim, que foram obstáculos, mas que você utilizou como um trampolim para poder continuar esse projeto de impacto, porque a gente sabe, né, quem tá ouvindo a gente tem algum projeto aí, às vezes passa por dificuldade, e quando a gente olha assim, poxa, 3 anos não são tudo flores, né, a gente tem obstáculos, mas o que é que você utilizou até de talento, assim, para transpor, assim, esse obstáculo e usar como trampolim mesmo e tá aqui nos 3 anos, com muita dedicação e com muito impacto, realmente positivo. Muito legal. Eu acho que os 2 maiores desafios que a gente passou nesses 3 anos, o primeiro tem a ver com tempo, porque nós 3 e todas as pessoas que passaram aqui pelo podcast são pessoas muito demandadas, né? A gente é interessante isso, porque o podcast, para quem tá ouvindo e não sabe, o podcast é um projeto que você gasta dinheiro, você não ganha dinheiro, né? A gente gasta não só dinheiro mesmo, no sentido de ter que pagar ferramentas, a gente tá gravando aqui no Zencastr, que é uma ferramenta paga, então não só nesse sentido, mas a gente gasta também porque nós vivemos do nosso tempo. Então a cada hora que a gente investe aqui, são algumas centenas de reais que a gente está deixando de ganhar numa sessão de coaching ou qualquer coisa do tipo. Então, o tempo sempre foi um grande desafio. E uma das coisas que eu sempre fiz desde o começo, e na verdade quando eu falo desde o começo, desde 2006, eu acho que o Talentos para o Sucesso é resultado de uma jornada minha que começou em 2006 com o meu primeiro podcast. A minha luta sempre foi por reduzir tempo. Como é que eu reduzo tempo de tudo? E é interessante porque lá no passado eu consumia aproximadamente 40 horas da minha semana para cada episódio de podcast. Uau. Hoje eu consigo consumir 10 horas para cada episódio. Ainda são 10 horas. Para quem me conhece sabe que um processo de coaching de 10 horas custa alguns milhares de reais. Então, são alguns milhares de reais investidos toda semana.
pra gente poder ter esse negócio funcionando. Então, o primeiro desafio sempre foi tempo, né? E aí eu quero agradecer os apoiadores lá do Apoia-se, que contribuem com uma parte, pelo menos, desse valor, e uma parte muito importante, que é essa parte do dinheiro mesmo que vai. O tempo a gente doa, mas o dinheiro investido, uma parte dele vem lá dos apoiadores, e é por isso que a gente pede tanto para você que está ouvindo apoiar, porque tem uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a gente gosta muito de sei lá, de um restaurante, e a gente ama aquele restaurante, a gente vai lá muitas vezes, e aí um dia a gente chega e vê que o restaurante fechou. E aí a gente fica chateado, pô, mas eu gostava tanto daqui. E aí eu sempre pergunto, tá, e o que você fez pro restaurante não fechar? Sim. Quantas vezes você divulgou? Para quantas pessoas você falou a respeito? Legal. E o Apoia-se é uma forma de você que tá ouvindo garantir que a gente, em uma hora, isso não se torne impossível, né? Sim. Inviável. E o segundo grande desafio foi quando a gente teve que fazer uma pivotagem. Tem aí um episódio até que eu falo sobre isso, que eu vou procurar enquanto falo aqui, mas que foi um momento onde a gente estava em 4 pessoas aqui, era eu, Vanessa, Raul, 5 pessoas, eu, Vanessa, Raul, Caleb e Rebeca, a outra Rebeca, não a Rebeca Maia. E por conta justamente desse lance do tempo, o negócio não estava rolando, não estava fluindo, e aí eu tive que lá no episódio 106 fazer uma mudança, onde passou a ser eu, Rebeca Maia, Marcelo Vischer, e aí o podcast voltou a funcionar, porque, como eu disse, é um investimento de tempo e às vezes as pessoas não têm o tempo. Sinto muita falta dos 5 que estavam, dos 4 que estavam comigo, mas fico muito feliz de ter hoje a Beca e o Marcelo aqui, que fazem o negócio fluir como nunca dantes nesse podcast. Que demais, Rô. Esse pessoal que você citou são champs, são realmente campeões. Até porque fizeram chegar até o episódio 106, né? De uma forma ou de outra, nós fizemos chegar até o 106. Agora, eu quero fazer uma pergunta pra vocês e aí eu quero... Pera lá, cara. Tá bom, tá bom. Isso é muito impetuoso, né, Tá Rebeca? bom. Vai lá. Bora mesmo, então. Vai lá. Bom. Rodrigão, para a gente finalizar essa primeira parte, né, do episódio de aniversário de 3 anos do TPS, não é TPM, pessoal, é TPS. Você, nesse tempo, e junto com a sua experiência, né? Eu acho que a sua experiência técnica é inquestionável, indiscutível. Você é um cara técnico extremamente profissional e competente para fazer o que você faz. E aí o espaço do podcast é um espaço de você colocar toda essa sua técnica em pequenas porções no dia a dia que contribui e ajuda muita gente, né? Pensando em tudo isso, eu sei que eu dei uma romantizada aqui, mas pensando em tudo isso, o que você espera do Talentos para o Sucesso? Qual é a sua perspectiva para um futuro próximo para o nosso podcast? Legal, excelente pergunta, porque vou fazer uma confissão aqui, não sei se eu já falei isso em algum episódio, talvez não, mas o ano passado, final do ano, eu tava desanimado. Não a ponto de pensar em parar, nada, mas desanimado, porque é um trabalho, vocês sabem, é um trabalho que demanda esforço, tempo e tudo mais, e que se a gente não gostasse tanto de falar como a gente gosta, seria difícil, porque a gente ouve pouquíssimo no podcast, e a gente fala muito, né? Então, talvez esse seja uma válvula de escape, né? E aí, o que aconteceu foi que no final do ano eu recebi do Spotify dados, né, sobre como foi o ano do Talentos para o Sucesso. E a gente postou nas redes sociais, tudo, mas foram dados absurdos, maravilhosos, assim, tipo... A gente tá entre os 5% de podcasts mais ouvidos do mundo. A gente tá entre os, 20% podcasts mais compartilhados do mundo. São dados absurdos, assim, né? Que me faz hoje falar de maneira tranquila que a gente é o maior podcast sobre talentos do mundo fora da Gallup, né? A Gallup é maior que a gente, óbvio, por motivos óbvios. Mas tira a Gallup, a gente é o maior podcast do mundo. Isso é muito legal. O que é a minha perspectiva para o futuro? Eu tenho 2 perspectivas. A primeira é ampliar o Talentos para o Sucesso como um negócio.
Em que sentido? Eu já comentei na semana passada, na semana retrasada, sobre um episódio adicional que eu pretendo começar a lançar, que é o TPS Viva, né? Então, a gente vai passar a ter 2 episódios. E a gente tá criando, pra quem tá ouvindo a gente aqui, vou falar, se a Beca ficar brava não tem problema, mas a gente tá criando uma comunidade do TPS, que vai, logo logo vocês vão ficar sabendo, onde os apoiadores vão ter um espaço pra bastante coisa legal. Bastante coisa legal, vão ter um espaço reservado onde a gente vai compartilhar muita coisa legal. A gente só não lançou ainda porque a gente está ainda aprendendo os aspectos técnicos de como isso funciona, então quando tiver tudo azeitadinho a gente vai lançar. Então minha perspectiva é a gente captar mais apoiadores, aumentar o número de ouvintes para que isso se torne um negócio parrudo, não para a gente ganhar dinheiro, fiquem tranquilos, para quem é mais socialista, fica tranquilo, mas para a gente compartilhar mais, a gente quer chegar em mais gente. Meu objetivo sempre foi um número, que aí eu não vou dizer qual é, mas um número de ouvintes que a gente pretende chegar bem rapidamente. E o segundo objetivo, minha segunda perspectiva, e essa talvez nem vocês saibam, porque eu ainda não falei, mas e também porque vai demorar um pouquinho mais isso, é a gente ter um episódio em inglês. A intenção é a gente ter, mais pra frente, um episódio full English, para que a gente possa atingir todo mundo. Hoje a gente só atinge pessoas que falam português. E acho legal, porque, por exemplo, eu tenho um coach meu que não fala inglês e ama a metodologia e não tem acesso às informações, ou pelo menos não tanto quanto gostaria, por falta de material em português. E aí a gente atinge essas pessoas. Mas o objetivo é passar a ter uma versão em inglês, que vai demorar ainda, fiquem tranquilos, não me cobrem, mas que vai acontecer, tá? Essa é a minha perspectiva. Posso fazer uma pergunta agora pra gente ir pro top 5? Pode, agora é com você. Pronto, voltou. Vocês estão hoje no podcast, mas vocês durante 2 anos e tanto estiveram ouvindo o podcast. Eu queria saber de vocês como era ser ouvinte, qual era a sensação de ouvir, como que isso contribuía para vocês de alguma forma, como é hoje estar do outro lado. Nossa, desde ontem, né, que a gente tá aí falando dos 3 anos, que realmente vem aí um filme, né, e eu pensei muito em vários momentos que eu tava escutando o podcast, sempre fui fã, viu, de carteirinha, então, desde o momento, assim, que eu descobri o podcast, sempre escutei, e aí fui lembrando de vários momentos, assim, viagens, que eu ouvi, no avião, tava ouvindo, baixava episódio para poder ouvir na estrada. Então, assim, todos os momentos eu procurava ali. Eu sempre gosto de podcast, né? Então, eu sou aí a acompanhadora aí de alguns podcasts e o Talento para Sucesso realmente foi sempre o meu podcast aí preferido. Primeiro porque eu amei a metodologia, então desde que eu fiz a certificação, eu falei, não, eu quero mergulhar mais ainda na metodologia e os episódios eram uma forma de eu aprofundar também sobre a metodologia, ouvir outras perspectivas e também aprofundar em relação a conteúdos que eu poderia utilizar na minha prática mesmo, para, né, ajudar outras pessoas e comecei a indicar. Então, sempre indicava para pessoas, sempre quando eu fazia algum processo de mentoria ou de coach, ou de acompanhamento, ou numa empresa, eu sempre estava indicando ali o Talentos para o Sucesso como uma forma de realmente mergulhar na metodologia. E sempre foi para mim esse mergulho. E para as pessoas também. Legal. Todas, assim, me deram uma devolutiva muito boa. E participar, nossa, eu falei, agora pronto, o que eu sou fã, agora eu vou fazer parte de construir. Então foi uma alegria muito grande fazer parte também dessa construção a partir de agora. Gente, eu não quero repetir aquilo que a Rebeca falou, porque exatamente eu compartilho do mesmo pensamento e sentimento e comportamento, talento. Mas eu sempre ouvi, e detalhe, eu sempre compartilhei com os meus clientes. Seja pessoa física, Legal. pessoa jurídica, seja em palestra, em sala de aula, como professor, eu sempre compartilhei esse conteúdo, porque eu sempre fui muito edificado, construído, alimentado pelo podcast Talentos para o Sucesso. E eu nunca vou me esquecer o dia que o Rodrigo colocou no nosso grupo de WhatsApp de coaches que ele precisava de pessoas para o projeto. Eu rapidamente mandei uma mensagem para ele e disse, cara, conta comigo. Mas eu nem imaginei que, dentre tanta gente ali, competente, capaz, eu ia, enfim, ele iria fazer o convite para
estar aqui com ele. E, cara, foi, pra mim hoje, estar aqui, é um sonho de infância. Quando eu era criança, eu e minha mãe, nós cantávamos Nós somos os cantores do rádio, Que legal. de Que noite legal. nos alunos os teus sonhos. Enfim, Que para mim, legal. rádio, TV, mais rádio, né? Rádio. Tem muito a ver com a minha história, né? Que é o meu caso também. E o Marcelo gosta tanto que ele tem um outro podcast também, que ele nunca falou aqui, mas conta aí, Marcelo, qual que é o outro podcast? Vocatel, lugar onde carreiras e vocações se encontram. Muito O legal. Vocatel, gente, é um podcast que eu converso sobre vários temas, né? É mercado de trabalho, soft skill, talento, carreira, vocação, até mesmo espiritualidade. No Vocatel, parecido com a motivação do Rodrigo, eu gosto de convidar pessoas especiais para mim. Quando eu falo pessoas Uhum. especiais para mim, gente, diferentemente de quem tem tema de talento, relacionamento, que precisa de tempo com a pessoa, se eu conheço na internet e a gente troca várias figurinhas, palavrinhas, já se torna uma pessoa muito especial para mim. Uhum. Eu convido ela para a gente gravar um episódio sobre um tema que ela tem algum tipo de expertise, com o intuito de fazer conhecido a mensagem que os meus amigos têm. Então, essa é o Legal. coraçãozinho assim, do Vocatel, né? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um beijo também para todo mundo que se prontificou lá quando eu chamei para fazer o podcast e que eu tive que escolher alguns e eu aprendi no podcast que a gente precisa chamar pessoas, quando a gente vai gravar junto, que a gente possa dizer eu te amo e vai a merda com a mesma facilidade, porque a pessoa vai entender do mesmo jeito. Então, é uma conexão que precisa existir, né? Bom, falamos demais pro nosso tamanho, vamos pro nosso top 5. A brincadeira vai ser a seguinte, cada um indica um e até dá 5. Se a gente repetir, eventualmente, a gente não vai... não repete aquele item, vai pro próximo, por isso que cada um pode ter escolhido mais aí do que 2, senão 2 daria 6, né? Mas a gente precisa chegar em algum top 5 aqui. E lembrando que esse top 5, então, pela dinâmica que a gente escolheu fazer aqui, não é um mais importante que o outro, não é o um mais importante que o 2 e assim por diante, são só 5 que a gente escolheu aleatoriamente e que a gente escolheu, só pra vocês saberem, a gente escolheu agora. Então, é óbvio que se a gente parar um pouco mais para pensar, talvez a gente tivesse escolhido outros. Não fiquem chateados aí quem participou. Todos os episódios foram maravilhosos, tá? Eu vou começar, tá? Eu vou escolher o meu primeiro. Então vamos lá. O primeiro episódio dos meus preferidos é o episódio 021, Tirando as Travas do Potencial Humano, Não que a gente acredito. gravou com a Camila Eu Glicério. escolhi esse, viu, Rô? Então já temos um repetido aí, que a gente gravou com a Camila Glicério, uma amiga minha, super amiga minha, coach também. E eu vou dizer por que eu gostei, Beca, aí você complementa, tá? Eu gosto desse episódio por 2 motivos. O primeiro motivo... 3, vai. O primeiro motivo é porque a gente trouxe uma pessoa que não é de talentos para falar sobre coaching e como teve conexão mesmo assim, né? O segundo motivo é a própria Camila, que é um show, uma menina super top. E o terceiro motivo é porque ele é um dos podcasts mais ouvidos dos nossos 138 até hoje. Olha aí. Inclusive, ele era o mais ouvido até algum tempo atrás. Hoje, se eu não me engano, ele tá ali entre os top 3 episódios mais ouvidos do 138. A gente escolheu aqui rápido, como o Rô falou, né, no início. E aí eu fui olhando e tentando lembrar de alguns episódios que me marcaram. E eu lembrei desse, que me marcou bastante, assim. Que foi realmente sobre essa questão da... Ela falou muito sobre a autossabotagem, né? De como tirar essa trava do potencial. E eu lembro que isso me marcou bastante. E justamente sobre isso, Ru, de utilizar outras metodologias, né? Ela não fala normalmente sobre, né, os talentos, mas casa muito bem. Então, como a gente pode usar aí outras metodologias para fortalecer também a metodologia dos talentos. Então, eu gostei muito desse episódio por conta disso. Ela traz essa percepção e realmente é muito gostoso, né? O episódio é bem gostoso realmente de ouvir. Então, foi Legal. o primeiro aqui que eu coloquei. A minha escolha é o episódio de número 66, que leva como título Soft Skills. E eu vou contar para vocês o porquê que eu escolhi esse episódio. Bom, eu estava de viagem e, como alguns já sabem, eu escuto podcast tomando banho.
coloco minha caixinha de Bluetooth lá e faço exatamente aquilo que o Rodrigo disse no começo desse episódio. Eu converso com o podcast. Boa. Eu penso, concordo, discordo, enfim, é incrível. E Muito bom. aí, cara, eu tava passando no Spotify, que é o tocador que eu utilizo para ouvir meus podcasts, e me deparei com esse episódio todo colorido, com cores que eu adoro, que são o pink, né? Esse rosa, magenta bem forte, e o verde-limão. Eu adoro o rosa e o verde-limão. E aí eu bati o olho, gostei, né? Visual. E aí Olha que pensei, legal. poxa, o tema é legal e incrível. O podcast fala de um tema que para mim é super importante, que é o soft skill. A gente viu, né, ao longo desse tempo, desses últimos 3 anos, a temática dos soft skills vir muito à tona. A ONU lançou um documento dizendo que o profissional do futuro é um profissional que tem muita soft skill. Só que a gente esquece da hard skill, a gente esquece que para ter soft precisa ter hard, etc. Então eu acho Exatamente. que esse episódio, ele esclarece muito bem a questão da soft skill e, claro, né, dando um ênfase ali talento. Então esse para mim foi o podcast que eu selecionaria como top 1. Eu só quero lembrar que essa época a capa era feita pelo Caleb Show em capas. Caleb é demais. E quero lembrar, pra quem não percebeu ainda, dá uma olhada aí que a gente estreou uma arte nova da 4ª temporada. Então, pra quem tá habituado, sabe que a cada temporada a gente muda ou ligeiramente ou completamente a linguagem visual, e a gente tá agora com uma linguagem visual nova que foi feita por inteligência artificial. Então a gente vai ter oportunidade de falar sobre inteligência artificial em algum momento. Já tá aí, a capa foi totalmente não, mas em grande parte feita por inteligência artificial, uma parte feita por inteligência Rodrigal também. Veca, teu primeiro, aquele lá não valeu, porque eu tinha escolhido o 021, então vamos lá, qual é o teu primeiro? Pois é, o meu primeiro já foi escolhido, então eu vou pro segundo aqui. O segundo eu coloquei um que foi recente, inclusive, que foi o 136, que foi de comunicação não violenta. Esse episódio, gente, tá muito bom. Quem não ouviu, vale a pena ir lá e escutar. É verdade. Assim como os episódios que a gente citou aqui e todos os outros. Faz aí uma maratona, aproveita aí essa comemoração dos 3 anos e faz a maratona, porque tá muito bom. E eu gostei muito, porque assim, eu falo muito sobre comunicação não violenta para os meus clientes e falo sobre talentos, mas eu não tinha juntado os dois, né? E achei muito interessante, assim, algumas histórias. Amei a história, Rô, da sua cliente, da Harmonia. Nossa! Ah, legal. Não vou contar aqui para quem tiver que ir lá escutar. É verdade. Aí ir lá escutar, mas assim... Acho que é a melhor história de harmonia que eu já ouvi. Nossa, gente, fiquei muito impressionada. E tava ouvindo eu e meu esposo aqui, e ele falou, nossa, que é isso, 2 anos. Fiquem curiosos, vão lá escutar aí. Foram muito 2 anos lá acontecendo, né? E como o nosso talento pode nos atrapalhar ou nos ajudar no processo de comunicação não violenta. Então foi muito bacana. O episódio fala muito sobre essa questão da conexão mesmo na comunicação. Então foi super gostoso. A Ana, né, tava lá com Ana Alvarenga, top. Então, tem o Marcelo na capa ali, não parece o Marcelo na capa? Parece muito o Marcelo. Não tinha pensado nisso, viu? Mas é verdade. São lindos, viu? Eu amo os fofinhos da minha vida. É verdade. Então esse episódio foi muito bacana, assim. Foi recente e eu escutei e voltei algumas vezes, assim, porque eu achei muito bacana de ouvir. Muito bom. Bom, eu vou pro meu segundo, então agora nós estamos no 4º, né? Já foram 3 episódios aí, vamos pro 4º episódio. O meu 4º episódio é o episódio que mais me marcou, que mais me tocou. Foi um episódio que teve um momento em que nós todos que estávamos gravando ficamos calados, chorando, e eu tive que cortar uma parte disso na edição. E apesar de ter o maior erro técnico desses 138 episódios, porque eu não tinha configurado o Zencastr e ele captou todo o meu áudio pelo microfone da webcam. Nossa! Então ficou muito ruim o áudio. Mas, então quem for ouvir, releve isso. Mas foi o episódio 057, O Rei do Show, com o Juliano Righetto, onde o Juliano veio pra gente falar
A gente tem uma série aqui que a gente não fez mais, mas precisamos fazer, mas vocês têm que pedir também para que a gente faça. A gente não é tão fácil assim, que é o Cine Talentos, né? Qual que é a ideia do Cine Talentos? É a gente pegar um filme ou alguma coisa do tipo, uma série, alguma coisa, e a gente, de preferência filme, e a gente falar sobre a conexão desse filme com a metodologia de pontos fortes. A gente tem um episódio bem legal também com a Rebecca Hills e o Vinícius, do Cine Talentos, onde a gente fala sobre o filme Encanto, né, a animação, foi bem legal também. Mas esse episódio do Rei do Show tem um momento em que a gente coloca um vídeo ao vivo, um vídeo onde o Hugh Jackman canta uma música do filme, e aí vocês têm que ouvir pra saber. Mas é maravilhoso, é um momento maravilhoso que a hora que termina, a gente tá ouvindo juntos o vídeo, vendo juntos, né? Nós compartilhamos o vídeo todo mundo junto. E a hora que termina, a gente tá todo mundo chorando, sabe? Então, me tocou muito e toda vez que eu falo do Talentos para o Sucesso, eu falo, olha, são 138 filhos, mas o 057 eu queria guardar numa caixinha, sabe? Eu queria poder guardar ele numa caixinha porque eu acho que é talvez a coisa mais legal que eu já fiz aqui nesses 138 episódios. Então, vale a pena ouvir. Gente, super difícil de escolher de novo, né? O próximo talento que eu escolheria, que inclusive faz seguidinha do 66, é o 67. Filosofia, Felicidade e Talentos, que vocês convidam o Juliano Posati Putz, muito legal. conversar sobre o tema. Eu, além de rádio, sou apaixonado por filosofia, muito apaixonado por filosofia. E, para mim, acho que isso é uma deficiência da nossa sociedade, muito utilitarista, muito, às vezes, pragmática. A gente tem dificuldade de lidar com as complexidades, né, do ser, do eu, do pensar o ser e o eu. Cara, esse episódio, ele fala muito o meu coração. Muito bom. Ele provoca a gente a pensar. E olha que legal, né? A gente tem aqui uma metodologia prática, pragmática, né? De começo, meio e fim, que é o coaching de pontos fortes da Gallup, é toda a metodologia em volta do StrengthsFinder, conversando, dialogando com a filosofia, com a felicidade, com temas que são subjetivos e complexos. Então, para mim, esse episódio, ele tem uma super estrelinha. É um episódio dos mais ouvidos também tá ali entre os top mais ouvidos. Juliano Posati é um show, né? O cara é incrível, adoro ele. Então vale muito a pena ouvir também. Beca, último episódio. Vamos lá, vou colocar aqui, meu terceiro escolhido aqui foi o 24, que foi a mentoria para ter sucesso. E eu escolhi esse episódio por causa de uma frase que o Caleb falou sobre a questão da gente estar fazendo um processo, né, de mentoria e, na verdade, é ajudar a pessoa a se olhar no espelho. Então, eu achei isso muito, muito interessante, né? De colocar, dela mesma elaborar ali enquanto fala, dela se perceber e de a gente colocar esse espelho na frente, né? Então, eu achei isso muito, muito bacana e se perceber diferente através desse espelho. Então, achei bem bacana essa perspectiva aí do Caleb em relação à mentoria e, por isso, eu escolhi esse episódio. Pô, se é um episódio com o Caleb, eu, pra ser honesto, não lembro desse episódio. Sim. Vou ouvir. Mas se é um episódio com o Caleb, é aprendizado na veia. O Caleb é top aí nesse assunto. Sou Então, fã também. pra você ter aí já 6 episódios que você pode começar a ouvir. Eu tenho mais um que eu ia citar, então vou citar rapidamente, mais 2 partes, na verdade. Um é o Mitos da Venda, que foi um episódio recente, 132, que eu e o Marcelo fizemos juntos aqui. O Marcelo fez uma pergunta e a pergunta surgiu um podcast, então virou um negócio, um bate-papo mesmo, muito no estilo do que eu acho mais legal de podcast, que é bate-papo, conversa de bar. Então vale muito a pena. E quero chamar a atenção também para os episódios que começam lá no 029 do 029 até o 036, que são os episódios dos 12 elementos da gestão de excelência, que aconteceram nas férias de 2020 para 2021 e que tocam no assunto, talvez um dos assuntos que eu mais gosto da Galo, que é o Q12. Então também vale a pena. Mais alguma
alguma citação específica aí, meninos e meninas? Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente aprendeu nesse episódio do começo ao fim. Aprendeu que com os nossos talentos a gente constrói projetos, eles estão ali na essência e sustentam o nosso projeto, né? Colocam ele em movimento e sustentam ele, né, para o longo prazo. Cara, que delícia poder criar um espaço como esse de aprendizado colaborativo. É verdade. Eu amei. Muito bom. As palavras finais. E eu espero que esse projeto, né, esses 3 anos do podcast Talentos para o Sucesso, sirva para te incentivar a colocar projetos em ação, tirar projetos do papel. Se você já tem um projeto em andamento, mas está com dificuldade, tenha resiliência, descanse, renove o projeto, mas não desista. Você pode chegar mais longe. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aí nos nossos 3 anos. Muito bom. Sabe o que eu queria dizer? Queria dizer que se você chegou até o final desse episódio e você for o primeiro a chamar a gente e dizer eu cheguei no final, quem sabe a gente não pode fazer uma devolutiva dos seus... Opa, muito bom, boa ideia. Então faz isso, chama a gente. Vamos fazer o seguinte, quem entrar aí e comentar Omaha, a gente sabe que ouviu até o final. Boa. E aí a gente chama essas pessoas. Pra gente encerrar, como sempre, quero pedir pra você se inscrever. Então, compartilha esse episódio. Esse episódio é um episódio maravilhoso pra você compartilhar aí com os seus colegas, porque ele dá talvez um índice de alguns episódios legais que a pessoa pode ouvir no meio de tanto episódio legal. Então compartilha, manda esse episódio pra todo mundo. Vamos aumentar essa comunidade. Deixa o seu comentário nas redes sociais ou aí embaixo mesmo, quem tá no Spotify é só arrastar pra cima, tem sempre um espaço aí pra você responder uma enquete e colocar comentários. É muito gostoso pra gente ouvir vocês, como eu disse ali atrás, aí a gente em podcast fala muito e ouve pouco, a gente quer ouvir mais. Se você é da velha guarda e quiser, pode mandar e-mail também. A gente quase não fala do e-mail aqui, mas a gente tem um e-mail podcast@talentosparosucesso.com.br que você pode se comunicar com a gente. Lá no talentosparosucesso.com.br você cai numa parte lá do meu blog só com conteúdo do Talentos para o Sucesso. Por fim, considere apoiar a gente, né? Se você entrar no apoia.se/tps, você pode colaborar para essa história, que tem 3 anos, mas que pode vir a ter mais anos graças ao seu apoio. Lembrando que, como eu disse, a gente vai ter uma comunidade logo logo e quem já for apoiador quando a comunidade for lançada vai ter alguns benefícios adicionais, tá? Então vale muito a pena você já começar agora enquanto tá barato, porque a gente vai subir o preço, e enquanto tá baratinho você pode entrar como apoiador agora, garantir os benefícios lá do futuro e não pagar mais por isso. Eu vou dar em primeira mão aqui, uma das primeiras coisas que vocês vão ter na comunidade é um curso meu, que hoje é vendido por R$400 e vai estar lá de graça para os apoiadores. Então, como isso, a exemplo disso, a gente vai ter muitos conteúdos legais na comunidade, que vale muito a pena você garantir agora a partir de R$15, e lá na frente vai estar um pouquinho mais caro. Então, obrigado por estar com a gente nesse episódio, obrigado por estar com a gente desses 3 anos. Comemore aí junto com a gente, abre uma champanhe hoje, comemora aí os 3 anos do Talentos para o Sucesso e da gente estar levando essa mensagem com o teu apoio, essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Beijo e até a semana que vem. É nóis, Queiroz. Beijão. Beijo, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.